Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse espaço de reflexão profunda, onde a espiritualidade encontra o rigor acadêmico e a fé se permite questionar para crescer, para ficar adulta. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Alan Gentil e é um privilégio imenso poder compartilhar com você um tema que, para mim, e ao longo dos anos, para todos, sobretudo para as mulheres, tem se revelado não apenas central para a compreensão das Escrituras, mas também crucial para a nossa própria jornada de fé e de vida. Na aula de hoje, nós vamos embarcar numa análise muito rigorosa da figura da mulher nos textos judaico-cristãos. E por que esse tema, dentre tanta coisa que a gente tem para estudar? A maneira como a mulher é retratada, interpretada e, por vezes, pisoteada e mal interpretada nesses textos, é um espelho poderoso das tensões, das transformações e das permanências culturais e teológicas ao longo da história. É um tema que ressoa profundamente com as inquietações que estão dentro de nós, mas também com as inquietações contemporâneas sobre justiça, sobre igualdade de gênero, sobre o papel do feminino na sociedade, na fé, na igreja. Muitos de nós fomos criados em ambientes religiosos conservadores, onde certas interpretações sobre a mulher foram naturalizadas, quase que banalizadas e tidas como inquestionáveis. Só que para muitos, essa narrativa tradicional deixou um buraco, um vazio, uma sensação de que algo não está encaixado e de que havia mais para ser descoberto. E é exatamente para essas pessoas que sentem que a conta não está batendo, que a matemática não fecha, é que a gente vai abordar ferramentas acadêmicas para questionar com propriedade e com autoridade dentro dessa aula que foi cuidadosamente pensada para você. O que eu prometo para você nessa aula é algo muito claro. Você não apenas vai aprender sobre a mulher nos textos judaico-cristãos, mas também vai aprender como ler a Bíblia com um olhar mais crítico, mais informado, mais embasado e mais respeitoso também. Então, essa metodologia exegética, que vai ser o fio condutor da nossa jornada, é a chave para a gente desvendar não só esse tema, mas qualquer outro que você deseje explorar mais a fundo nas Escrituras. Ela vai mudar a forma como você se relaciona com a palavra, como você transforma a leitura passiva em um diálogo ativo, engajado e enriquecedor. A gente escolhe hoje o tema da mulher não como uma agenda ideológica, mas pela sua capacidade de iluminar as tensões hermenêuticas e as possibilidades de uma leitura mais densa, mais profunda. É um tema que, sem dúvida, por sua natureza, já exige uma sensibilidade, um rigor, uma disposição para confrontar preconceitos que estão muito arraigados dentro de nós. Às vezes até de você, mulher que está assistindo esse vídeo. Nessa nossa primeira conversa, nós vamos começar a desvendar a complexidade da figura feminina nos textos judaico-cristãos, como eu mencionei. A gente vai perceber que a leitura superficial muitas vezes deixa a gente com mais perguntas do que com respostas, né? E hoje eu quero convidar você a um mergulho mais profundo nesse território que para muitos pode parecer uma areia movediça, que quanto mais se cava, mais vê a Bíblia oprimindo mulheres, mas que na verdade pode ser um solo bem fértil para nossa compreensão genuína florescer. A metodologia exegética ela é fundamental para isso. Exegese, a grosso modo, é a essência, a arte, a ciência de tirar para fora o significado de um texto, de desvendar o que o autor original estava pretendendo comunicar e o que os leitores originais provavelmente entendiam disso. Agora que nós vimos o que é exegese, pelo menos de um modo muito resumido, né, que é tirar para fora, nós temos um outro movimento muito feito hoje nos interpretadores bíblicos, que é a exegese, que é colocar para dentro do texto as nossas ideias, as nossas compreensões e os nossos preconceitos, inclusive. Muitos textos femininos que são lidos no texto bíblico são repletos de exegese. Mas tirando um pouquinho a exegese de um lado, vamos colocar ela para sentar aqui e esperar a vez dela, e tirando a exegese e colocando ela do outro, a primeira ferramenta que eu gostaria de te apresentar é o conceito de Sitzenleben, que é uma expressão alemã que significa situação na vida ou contexto de vida. Pensa comigo.
Um texto nunca nasce do vácuo. Ele sempre é produto de um tempo, de um lugar, de uma cultura, de uma comunidade específica. Perguntar pela situação de vida do texto bíblico é indagar basicamente isso. Para quem ele foi escrito, quando ele foi escrito e por que ele foi escrito. Em que contexto social, político, religioso, cultural? Vou te dar um exemplo. Um salmo de lamento faz todo sentido quando a gente entende que ele brota de uma experiência de dor e de desespero de uma comunidade ou indivíduo. Uma lei no Deuteronômio adquire uma nova luz quando a gente compreende as preocupações sociais e econômicas de Israel naquele contexto de deserto. Sem essa compreensão cultural e contextual, a gente corre o risco de cometer anacronismos, que é impor ao texto as nossas lentes do século XXI. Isso distorce completamente a mensagem original. O Walter Brueggemann, que é um dos mais influentes teólogos do Antigo Testamento, ele nos lembra constantemente da importância de ler textos bíblicos no seu próprio mundo. Isso faz com que nós reconheçamos a voz profética que emerge de contextos específicos de sofrimento e também de esperança. Então, saindo da exegese, da exegese, da situação de vida do texto, nós temos a análise histórico-genética. Esse método nos ajuda a entender como um texto bíblico foi formado ao longo do tempo. A gente sabe, a Bíblia não caiu pronta do céu. Ela é uma coleção de livros que foram editados, escritos, compilados, transmitidos ao longo dos séculos, que possuem gêneros literários diversos, tradições orais anteriores, e eles foram sendo adaptados para novas situações. Pense, por exemplo, nos livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Essa hipótese documental, que embora seja sempre complexa e debatida, ela vai sugerir que esses textos são o resultado de uma combinação diferente de fontes de autores distintos. As fontes mais conhecidas como J, E, D e P, que foram tecidas juntas ao longo do tempo. Compreender essas camadas vai permitir para a gente apreciar as riquezas e a diversidade teológica dentro da própria Bíblia, e não tratar ela como um bloco único e monolítico. Tem uma teóloga de Harvard chamada Elizabeth Schisler Fiorenza, que ela diz que essa abordagem desvenda as vozes silenciadas e as tradições subalternas que podem estar presentes nas entrelinhas dos textos patriarcais e que pode revelar para nós uma série de complexidade da formação textual e as ideologias que estavam presentes na mente e na caneta de quem moldou isso e escreveu para chegar até onde nós estamos hoje. Uma ferramenta indispensável para qualquer estudo sério é o uso também do interlinear. Quando a gente lê a Bíblia em português, a gente está lendo, obviamente, uma tradução. E toda tradução é, inevitavelmente, uma interpretação. O interlinear nos permite olhar para o texto nas línguas originais. Eu estou falando de hebraico, de grego, de ver como as palavras foram dispostas, compostas, quais termos foram escolhidos, quais são as nuances semânticas que podem ter sido perdidas ou até suavizadas na transposição, isto é, na tradução para um novo idioma. E eu vou dar um exemplo bem concreto aqui para você. Em Gênesis 2,18, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma ajudadora que lhe seja idônea. A palavra hebraica para ajudadora é ezer. Em muitas culturas, ajudador pode soar como um papel secundário. Tipo hoje, um ajudante de pedreiro não é igual ao pedreiro. Mas quando a gente olha para o uso desse termo em outros contextos bíblicos, a gente vai descobrir que ezer é frequentemente usado para descrever o próprio Deus como ajudador. Olha só, ele está em Salmo 33:20, em Salmo 75, em Salmo 121, versos 1 e 2. Ézer, como ajudador, não é uma função ou posição de subalternidade. O próprio Deus recebe esse termo como um ajudador do povo. E ninguém entende que Deus está abaixo ou é inferior ao povo, certo?
A Phyllis Tribal, que é uma outra teóloga muito importante, explora essas nuances linguísticas e mostra como uma leitura atenta do hebraico pode subverter interpretações patriarcais que estão bem arraigadas. E a gente não pode esquecer, para terminar, do gênero literário. Então vamos lá para você não perder as contas. Nós falamos de exegese, exegese, análise da situação de vida do texto, falamos do interlinear e estamos agora entrando no gênero literário. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Ela não é um único livro, como muita gente diz. Ela contém poesias, leis, narrativas, histórias, profecias, cartas, evangelhos, linguagem apocalíptica. Cada gênero tem a sua própria regra de leitura e de interpretação. Pensa comigo, se você tentar ler um poema como se fosse um relato histórico literal, você iria cometer um erro monumental, certo? Por exemplo, os salmos, em sua maioria, são hinos ou poesias. E eles expressam emoções, eles fazem uso de metáforas, de hipérboles, para comunicar verdades profundas e superiores, seja sobre a existência humana ou sobre a relação do salmista com Deus. As leis do Pentateuco, por outro lado, não são poesias, são prescrições para a vida da comunidade. As narrativas, como as dos evangelhos, elas têm um propósito teológico que a gente chama de propósito querigmático, propósito de proclamar mensagens, não é uma crônica jornalística. O N.T. Wright, que é um teólogo muito renomado do Novo Testamento, enfatiza essa importância de entender gênero literário, contexto histórico-cultural, para aprender a mensagem dos evangelhos e das cartas paulinas, especialmente no que diz respeito à visão de Paulo, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Então você já percebeu que, tendo todas essas ferramentas na mesa, não significa que nós vamos usar todas em todos os momentos. É como se fosse um banquete. Você vai se servir daquilo que é oportuno para aquele momento. E talvez você esteja pensando, mas olha, isso não é relativismo? A gente não está desconstruindo a Bíblia? Eu diria que muito pelo contrário. Essas ferramentas, elas não são um caminho para o relativismo. Elas são caminho para uma fé muito mais honesta, muito mais madura e, inclusive, mais responsável, porque elas vão convidar a gente a um diálogo respeitoso com o texto e vão nos permitir que o texto fale nos seus termos e não no nosso. Essas ferramentas vão nos ajudar a discernir a voz de Deus em meio às vozes humanas, culturais, históricas, que acabam muitas vezes, em certos momentos, se contrapondo às Escrituras. É um caminho para que a nossa fé não seja sempre infantilizada, mas que possa investigar, descobrir, crescer. Eu estou falando de uma fé que se aprofunda na complexidade para encontrar uma verdade ainda mais robusta e, claro, libertadora. As fundações de muitas das nossas percepções, e por vezes equívocos, é verdade, foram lançadas através desse livro, desse compêndio de livros, melhor dizendo. E o Antigo Testamento é um terreno muito fértil para a gente utilizar essas metodologias, porque aqui a gente vai poder aplicar elas para desvendar as camadas de significados que o senso comum ou as leituras superficiais obscurecem, por falta de conhecimento mesmo. Vamos começar aqui com a narrativa da criação em Gênesis, que é talvez o texto basilar para a nossa desconstrução. Muita gente está familiarizada com a história de Adão e Eva, mas talvez muita gente não saiba que a Bíblia hebraica apresenta duas narrativas distintas e complementares da criação. Nessa primeira história, a gente vê o seguinte texto: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Nota isso. A simultaneidade e a igualdade intrínseca no relato. Homem e mulher são criados juntos, ambos à imagem divina, ambos recebem o mesmo mandato de dominar a terra. Não tem hierarquia, não tem subordinação. É uma declaração de igualdade que nós chamamos igualdade ontológica radical, porque é um testemunho poderoso da dignidade compartilhada de ambos os sexos diante da criação e diante do Criador. A Phyllis Tribal, que eu mencionei anteriormente,
ela explora profundamente essa simetria. E ela argumenta que Gênesis 1 desafia qualquer tentativa de justificar a subordinação feminina com base na criação. A segunda narrativa está em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Ela é mais antiga e ela é atribuída à tradição J ou Yavista e tem um foco bem mais antropológico, mais íntimo. Pode notar que nessa tradução ou nesse conto, o homem é formado do pó, depois a mulher é criada a partir do lado dele. É aqui que é inserido o termo Ezer Kenegdo, que é frequentemente traduzido como auxiliadora idônea, ajudadora, e infelizmente essa tradução e a interpretação que dela decorre tem sido historicamente distorcida para justificar a submissão feminina. No entanto, uma análise mais profunda do hebraico vai revelar uma riqueza de significado bem diferente, como nós mencionamos. A palavra Ezer, ajudadora, é usada em contextos diferentes e, inclusive, descreve o próprio Deus como ajudador de Israel, como nós lemos anteriormente. O termo Knegdo significa como a sua contraparte, diante dele, correspondente a ele. A Carol Meyers, ela diz que persuasivamente Ezer Kenegdo deve ser compreendido como uma força equivalente correspondente, alguém que complementa o homem em pé de igualdade, e não alguém inferior ou submissa. E aí a gente chega na narrativa da queda, em Gênesis 3. Olha que interessante, esse texto, mais do que qualquer outro, foi instrumentalizado ao longo dos séculos para justificar a subordinação feminina. Esse texto culpa Eva pela introdução do pecado no mundo, esse texto atribui a Eva uma maldição que não está presente no texto bíblico. Essa ideia de que a mulher é inerentemente mais fraca, mais suscetível à tentação, que o sofrimento no parto e o seu desejo pelo marido vão ser punições divinas, poxa, isso se tornou dogma em muitas tradições cristãs. Só que se a gente aplicar uma leitura etiológica, nós vamos perceber que o texto não está prescrevendo uma ordem social e atemporal. Ele está descrevendo uma realidade dolorosa da existência humana pós-queda. Faça uma diferença muito clara entre prescrição e descrição. Veja isso. O sofrimento do parto e a dominação do homem sobre a mulher são descrições das realidades de um mundo caído, não prescrições divinas para a hierarquia de gênero. O texto não diz que o homem deve dominar a mulher, mas que ele vai fazer isso em um mundo imperfeito, porque as relações foram desreguladas por eles mesmos. Existem muitas ideias interessantes para a gente explorar, como, por exemplo, a de uma autora chamada Tikva Kensky, que diz que a Bíblia, ao descrever essas realidades, muitas vezes está criticando implicitamente ou apontando para uma restauração futura, ao invés de endossar isso como ideal divino. É importante notar que, apesar dessas interpretações patriarcais que se consolidaram e que hoje são tidas como absolutas, o Antigo Testamento mesmo contraria essa ideia e nos apresenta uma série de mulheres que exerceram liderança e autoridade de uma forma muito proeminente. Pensemos, por exemplo, em Débora, que foi uma juíza, profetisa, liderou todo o povo de Israel e governou com sabedoria. Foi a única juíza a ter seus feitos narrados em detalhes no livro de Juízes. Nós ainda temos Miriam, a irmã de Moisés e Arão, que é descrita como profetisa e líder no Êxodo. Nós temos Hulda, uma profetisa consultada pelo rei Josias e pelo sumo sacerdote Ilquias, cuja palavra foi considerada autoridade divina. Essas figuras não são acidentes históricos, elas são evidências de que dentro do próprio projeto divino e da sociedade israelita, a liderança feminina era uma realidade e, em muitos casos, uma parte integrante da vontade de Deus para o seu povo. Elas também demonstram que o silenciamento não era a norma original, foi um desenvolvimento posterior. Mas, infelizmente, a história nos mostra o oposto, nos mostra um silenciamento progressivo da voz e da autoridade feminina.
Esse processo se intensificou particularmente no período pós-exílico, quando Israel retornou do cativeiro babilônico e buscou reconstruir a sua identidade com ainda mais rigidez e pureza. Como essas histórias de silenciamento se desenrolam e como elas são confrontadas no Novo Testamento. A gente vai explorar isso agora. Quando a gente entra no Novo Testamento e nos Evangelhos de Jesus, a gente é confrontado com uma figura que subverte completamente as normas sociais de seu tempo. Eu estou falando do homem da Galileia, do Cristo, de Jesus de Nazaré. A sua interação com as mulheres, por muitas vezes, era um escândalo cultural, era um desafio direto às normas patriarcais arraigadas na sociedade judaica, quanto também na greco-romana. Um dos exemplos mais vívidos é o encontro com a mulher samaritana, narrado em João 4. Em um contexto onde judeus e samaritanos sequer se relacionavam, um rabino jamais conversaria publicamente com uma mulher. Jesus faz o oposto. Ele não apenas dialoga com ela, mas ele revela a sua identidade para ela. Ele coloca a sua identidade messiânica para uma mulher que naquele contexto tinha reputação questionável e transforma ela na primeira evangelista a anunciar o Messias em Samaria. E a palavra dela é o catalisador para que muitos samaritanos passem a acreditar em Jesus. Outro momento marcante da postura revolucionária de Jesus é a cura da mulher curvada no sábado. Você se lembra dela? Em Lucas 13, capítulo 10 a 17, por 18 anos, essa mulher estava vivendo uma enfermidade que impedia ela de se endireitar. Isso já é por si só uma metáfora poderosa para a opressão e para a invisibilidade que muitas mulheres experimentavam naquela época. Ele chama ela de filha de Abraão. Era um título que reintegrava ela plenamente à comunidade das alianças e que conferia a essa mulher um novo status. Agora ela não estava mais excluída, ela era pertencente. A cura não é só física, ela é social, ela é espiritual, ela é religiosa, ela é cultural. Ele devolve dignidade para ela. E talvez o exemplo mais potente da valorização feminina por Jesus seja a sua aparição pós-ressurreição. Os evangelhos sinóticos e João, inclusive, concordam que as mulheres foram as primeiras testemunhas do túmulo vazio e do Cristo ressuscitado, né? Maria Madalena, em particular, é destacada como a primeiríssima a quem Jesus aparece. Esse fato, para nós hoje, é de muita importância, porque no contexto judaico, no primeiro século, um testemunho feminino não tinha valor legal. Flávio Joséfo, um dos historiadores mais importantes do judaísmo, já na época, corrobora dizendo que não seja admitido o testemunho das mulheres por causa da leviandade e da ousadia de seu sexo. Jesus, ao escolher mulheres como as primeiras portadoras da mensagem da ressurreição, estava jogando contra si mesmo. Mas ele não faz só isso, ele as honra, ele subverte radicalmente as estruturas de poder e inclusive de credibilidade da sua época. Ele as comissiona como as primeiras apóstolas, as enviadas para proclamar a maior notícia da história da salvação e eleva o status delas a um patamar de autoridade espiritual nunca antes visto. E até hoje tem igreja que não ordena mulher para ser pastora. Você tem noção? Lucas informa para nós que tinha um grupo de mulheres, incluindo Maria Madalena, que tinha recebido o exorcismo de Deus. Fala de Joana, mulher de Cusa, que era administrador de Herodes. Fala de Susana, que acompanhava Jesus e os 12 discípulos, sustentando eles com seus bens. Maria Madalena, em particular, é frequentemente referida pelos pais da igreja como a apóstola dos apóstolos. Esse é um reconhecimento de papel que, cara, a gente deveria ressaltar isso muito mais. E aí você sabe o que a gente faz? A gente diz que Maria Madalena era uma prostituta. Sabe de quando que é essa tradição de que Maria Madalena era prostituta? Só no século VI depois de Cristo. Não existe nenhum indício bíblico que demonstre que Maria Madalena era uma prostituta. Quem fez isso foi o Papa Gregório I.
lá nos anos 500 e bolinhas, que faz um sermão misturando três Marias e chamando ela de prostituta. Você percebe como Cristo é o filtro, é o elemento decisor e principal para a gente entender que tudo deve ser avaliado, mensurado, filtrado através do comportamento e da plenitude da encarnação de Deus nessa terra e do modo como ele tratava e dignificava as mulheres, mesmo explicando as questões presentes no Novo Testamento, no Antigo Testamento, fazendo todas as hermenêuticas e análises possíveis. O mais importante que eu tenho para falar para você é: passe pelo filtro de Jesus. Porque se você não tiver Jesus como a chave de compreensão final a respeito desse Deus, tudo, absolutamente tudo, vai ficar obsoleto ou incompleto. Nós estamos chegando ao final dessa nossa jornada, numa perspectiva tão rica. Eu espero do fundo do meu coração que essa conversa tenha sido um convite para que você olhe além das interpretações superficiais, para você mergulhar na profundidade que a exegese rigorosa nos oferece e todas essas ferramentas que nos ajudam a entender contexto da época, situação cultural, o que o texto no original estava dizendo. Mas olha, eu preciso te falar uma outra coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você precisa conhecer a espiritualidade gentil. Porque mais do que uma plataforma de estudos, ela é um espaço teológico onde a nossa espiritualidade respira sem medo. Eu estou falando de um lugar onde as perguntas não são silenciadas, elas são incentivadas, onde a busca por uma fé mais autêntica e mais madura é de fato o nosso norte. Num mundo em que muitas vezes nos impõem respostas prontas, dogmas inflexíveis, a espiritualidade gentil nasce como uma espécie de oásis para esse deserto, né, de tanta intransigência. O que a espiritualidade gentil entrega? Então vamos lá. Mensalmente, nós trazemos convidados especiais, pessoas relevantes em suas áreas de atuação, que compartilham com a gente as pesquisas que elas estão fazendo, as reflexões, elas abrem o nosso horizonte. Todo mês a gente lança também uma série nova de estudos que aborda temas atuais, desafiadores. Além disso, para manter a chamada da reflexão acesa, todo dia a gente envia pílulas diárias de áudios, reflexões, pequenos insights para nutrir a tua alma, para estimular o seu pensamento crítico e talvez aquilo que é mais valioso para muitos, você vai ter acesso sempre a alguém para te ajudar no percurso, inclusive acesso a mim. É a possibilidade que nós temos de fazer parte de uma comunidade que se apoia, que cresce junto e que não tem medo de enfrentar as complexidades da fé e da vida adulta. Eu tenho visto transformações incríveis acontecendo diante dos meus olhos. Pessoas que chegaram com feridas profundas, com anos de culpa e opressão religiosa, mas que encontraram ali um caminho para a cura e para a liberdade. Quem entra aqui não sai igual. Não estou falando de curso, não estou falando de uma assinatura, eu estou falando de um espaço que transforma você de dentro para fora. Você sai com ferramentas para interpretar o mundo e a fé de uma forma muito mais consciente, com a liberdade de ser quem você é diante de Deus e diante daqueles que estão à sua volta. Se você se identificou com essa busca, se você sente que é hora de dar um passo além, de aprofundar a sua fé, sem abrir mão da sua inteligência e da sua sensibilidade, e não necessariamente voltando para uma igreja, a espiritualidade gentil é isso. Ela não é uma igreja, ela é um espaço acolhedor e ela é um lugar de estudos aprofundados. As portas estão abertas para você se juntar a nós, fazer parte da nossa comunidade e viver uma transformação na sua vida. Basta clicar no link que eu vou deixar para você e escolher a modalidade que melhor te convém. Eu tenho certeza absoluta que nesse espaço a sua espiritualidade vai respirar sem medo e vai ser o início de uma bela e linda amizade entre nós. Muito obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos em breve na Espiritualidade Gentil, se você quiser.